A paz do Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Estamos mais uma vez aqui para vos trazer a mensagem profética para a sua vida. Antes eu queria pedir carinhosamente que você não deixe de inscrever, você que ainda não é inscrito no meu canal, e não deixe também de dar o like, dar lá o joinha, o gostei lá no nosso canal, nos ajude. Tá aí o meu endereço, né, do meu canal, Ministério Opa, né? Inscreva lá e também dê o toquinho lá no sininho, né? O sininho quer dizer que você vai receber você vai ser notificado de todas as mensagens que nós viemos colocar aqui no canal. Lembrando que a mensagem profética para a sua vida nós enviamos todos os dias tem uma mensagem para você. Então tá aí esse canal. E também lembrando para você do WhatsApp, que nós enviamos mensagem aí, envie, compartilhe a mensagem para alguém, ajude aí a divulgar a palavra do Senhor. Também quero pedir a colaboração aí dos meus amigos do Facebook, né? Especial aí o meu irmão W William, né? O W William Araújo, né? O nosso amigo William Araújo, vamos dizer assim, né? Que sempre está nos ajudando aí, compartilhando no Facebook aí. Deus te abençoe, meu irmão, colega de trabalho, amigão mesmo, tem nos ajudado a divulgar o evangelho aí, ok? Continue assim me ajudando. W Araújo, é assim que nós chamávamos ele lá no trabalho. Bom, hoje vamos falar sobre a série de mensagem As Duas Dimensões da Vida. Nós temos duas dimensões da vida, uma aqui na terra e outra lá no céu. A pergunta é: quanto tempo você vai viver sobre essa terra? E quanto dura a vida na eternidade? Né? Então, são duas perguntas que nós precisamos fazer constantemente. Né? A Bíblia fala que o espírito do homem ele vai voltar para Deus, enquanto o corpo vai voltar para o pó. Então, nós temos que pensar nisso. Duas dimensões, uma volta para o pó e a outra vai para Deus. E aí, o que nós estamos preparados para isso? Então, por isso temos que viver pensando nessas duas dimensões da nossa vida. O primeiro tópico hoje, vamos pegar isso em três tópicos. O primeiro tópico hoje é criado para ser eterno. Todos nós, seres humanos, fomos criados para sermos eternos. Observe que diz o sábio Salomão em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então está aqui Salomão nos dando aqui, falando que Deus colocou no nosso coração a eternidade. Nós somos eternos. Agora a questão é: ou vamos viver eternamente no céu, ou vai se viver eternamente no inferno. Então são duas coisas totalmente opostas, mas de alguma forma não largaremos, o homem não vai largar de ser eterno. Isso não vai tirar a eternidade dele. Bom, Jesus também, falando sobre a eternidade, ele disse assim, lá em João 3,33: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Então, se nós fôssemos hoje descrever o que é o inferno, podemos dizer que o homem vai viver eternamente debaixo da ira de Deus. Né? Não vamos falar sobre isso aqui, esse caso aqui hoje, né? Mas esse é o primeiro ponto. Há algumas vantagens em que você perceber que a vida tem uma outra dimensão. Então vamos ver essas vantagens. A primeira vantagem é que adquire uma nova perspectiva de vida. Vamos buscar adquirir uma nova perspectiva de vida. Passar a viver à luz daquilo que o Senhor nos prometeu. Encarar a vida de uma maneira completamente diferente do que
diferente do que nós aprendemos, e olhar para a Bíblia, que ela nos dá a diretriz como viver uma vida saudável, uma vida rica com Deus, né? E de modo que vai mudar todo o nosso modo de lidar com as pessoas em relacionamento, né? Também com a tarefa do dia a dia e também com as circunstâncias que iremos passar. Então isso só vai acontecer se nós tivermos uma nova perspectiva de vida. Segundo ponto aqui, também viver os seus valores mudam, né? Mudar a forma de você olhar a vida, né? Mudar os valores, mudar a visão do que a vida é para você. Nós não temos que pensar nisso, pensar que o que Deus preparou para a gente. E dizendo isso, o grande apóstolo Paulo disse assim sobre esse ponto de valores, né? A questão de valores. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Observe o que Paulo disse. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Né? A gente valoriza muito, sabe o quê? Muito mais as questões materiais, aquilo que vai beneficiar o nosso dia a dia. Mas nós temos que pensar que nós temos uma alma, que nós temos um espírito, que nós temos que agradar a Ele. E como vai agradar a Ele? Buscando os valores de Deus. Nós falamos aqui já muitas vezes sobre a questão da vida carnal e a vida espiritual. É assim que devemos olhar esse ponto de vista. E é o que Paulo está dizendo aqui. Aquilo que ele pensava que era lucro para ele acabou deixando se perder por causa de Cristo. Às vezes tem coisas que devemos perder por causa do nosso Cristo. Também, terceiro ponto aqui, enfrentar a morte de uma maneira diferente. A morte é uma forma é a única coisa da vida que a gente às vezes não consegue superar ou não consegue aceitar. Mas nós fomos observar o Salmo 116, eu queria que você desse uma olhadinha carinhosamente nesse Salmo, e lesse ele todo, para entender o Salmo 116, é preciso que você leia ele todo. E ali, o grande salmista fala sobre isso mesmo, e a ponto de dizer que Deus, Ele tem prazer na morte do justo, Ele gosta, porque a morte, na verdade, aonde vem o pecado, né, na mente? Então, na morte, nós não vamos pensar mais em questões da vida. E não em questão da vida, nós estaremos eternamente com Deus, preparando para entrar no céu. A morte, na verdade, ela nos traz esse benefício. Mas para isso precisamos também nos preparar para isso. Preparar também para até mesmo, porque após a morte, vamos encarar a eternidade, né? É como diz o autor aos Hebreus. O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está lá em Hebreus 9, 27. Quarto lugar, vislumbra a eternidade. Não podemos entender a maravilha e a grandeza da vida eterna, mas Deus nos dá vislumbres dela na sua palavra. Então, olha o que diz aí o nosso querido apóstolo Paulo, lá no capítulo 2, versículo 9 de 1 Coríntios. Olha o que ele diz. Mas o que está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração do humano o que Deus tem preparado para os que o ama. Então, Ele tem preparado coisas boas para a gente. E Ele prepara um lar para a gente, como diz lá Jesus, no capítulo 14, versículo 2 de João. Diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Deus prepara lugar para a gente. Quinto lugar, compreender que Deus tem um propósito eterno para a vida, né? O plano de Deus para nós envolve muito mais do que poucas décadas que passamos nesse planeta, né? Existe muito mais coisa que Deus quer nos envolver. Olha o que diz o Salmo 33, versículo 1. Exultai, ó justos,
o Senhor, os retos, fica bem louvá-lo. Então louve a Ele. E tem muito mais coisas interessantes. E também lá em Hebreus capítulo 13, versículo 14, diz assim: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Existe algo que Deus também está preparando. Então por isso precisamos nos posicionar aqui. Essa dimensão da nossa vida hoje é uma dessa dimensão que falamos hoje, que é a vida aqui na Terra ainda. Precisamos ter certeza do que nós queremos, mas nós podemos buscar essa certeza mediante o que nós ouvimos na palavra, o que nós aprendemos na palavra. Então, eu essa palavra para você hoje e que você possa entender que a vida não é somente isso que você vê aqui, é muito mais do que isso, ok? Que Deus te abençoe. Agora estaremos novamente aqui dando continuidade a essa mensagem, ok? Deixa eu lembrar para você, o céu é o nosso limite. Até amanhã por mais uma mensagem profética para a sua vida. Deus te abençoe.